Então, vamos para o seguinte tema aqui. Se teu livro sagrado te diz como tratar teu escravo, Êxodo 21, versículo 20 e 21, teu livro sagrado é desqualificado como guia moral. Vamos lá. Estamos aqui em Êxodo 21. Se alguém ferir com bordão, aqui no versículo 20, o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido porque é dinheiro seu. Essas leis aqui, elas são sobre ferimentos pessoais, elas não são específicas apenas para escravo. Aqui, ó, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o, a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Então não são leis específicas só para escravos. Entenda isso aqui. Essas leis surgiram 400 anos depois de Abraão, sabe? E essas leis foram criadas por um povo que nem era povo, era um povo escravizado, o povo hebreu estava escravizado no meio lá do povo egípcio, foi tirado de lá, foi constituído leis, ou seja, em todos os cantos do mundo, injustiças, escravidões, prostituições, mortes, massacres, tudo isso já existia. Então aqui é um povo que já existia, né, escravo, há 400 anos depois, Deus começou a colocar leis para que esse povo agisse de forma justa e diferenciada com as outras humanidades, os outros humanos, né? Tanto que tem lá leis para que não se tenha sexo com animais, e lá no final do texto diz assim: porque todos esses pecados você vê aí nas outras regiões do Egito, né? Então você tem leis aqui para que os homens se guiem por elas. E você pode ver que essas leis são justas, né? Essas leis são para que se pratique, o homem aprenda a justiça. Você imagina, é Deus que está trazendo através de Moisés essas leis. São leis de Deus, não são leis aplicadas, criadas pela mente humana. Que se fosse leis humanas, você teria nações que teriam certas injustiças, como você vê aí no mundo, em pleno século XXI, você tem leis em países que condenam crianças muito pequenas, né? Tem muitas leis que, se você for avaliar, né, conscientemente, você vai ver que são leis injustas, né? Inclusive, na época ali do povo judeu, as leis em relação às mulheres eram muito difíceis, tá? Deus, quando trata de questões de carta de divórcio, era para que os judeus não oprimissem mais as mulheres o quanto eles já estavam oprimindo, tá? Porque o papel do homem ali era proteger a mulher. E o que os caras faziam? Os caras, de qualquer maneira, eles mandavam a mulher embora, não queria dar carta de divórcio para que essa mulher não casasse de novo, mas o principal motivo era não dividir herança, não dar dinheiro nenhum a ela, entendeu? Desonrava as mulheres. Então Deus vem através de Moisés e rompe-se até uma lei, né, para que se possa exercer justiça, porque o certo mesmo era que aqueles homens nem se separassem, que se Deus fosse levar na severidade, aqueles homens seriam apedrejados. Se fosse estabelecido um casamento assim para sempre, sem que não houvesse nenhum motivo para a separação, e quem se separasse ou ficaria só, né, ou se uniria novamente, fora isso fosse apedrejado, muita gente teria sido morta. Inclusive os homens que começaram a casar com mulheres de outros povos. Muita gente perderia a salvação. Então, tipo assim, ali haviam opressões às mulheres. Então Deus, ele adaptou uma forma de aquelas mulheres receberem a carta de divórcio, poder seguir suas vidas, casarem de novo, né? Até chegar a nós gentios hoje, que nós sabemos que é um homem só para uma mulher, porque as leis de Deus estão no nosso coração, a gente sabe disso. A gente entende que não pode ficar aí pulando de galho em galho, a gente entende no nosso coração, pelo Espírito, o que está certo diante das leis de Deus. E nós somos gentios, hein? Nós não nascemos dentro dos atributos da lei desde pequenininho. Não foi o pai da nossa esposa que escolheu a gente para ser marido dela, como era antigamente. Então havia certas coisas que eram totalmente diferentes. A mulher casava com 12 anos, o homem com 13, tá? Desde pequenininho. Então haviam laços ali. A mulher da sua mocidade é totalmente diferente de hoje, tá? Totalmente.
Nenhum casamento é arranjado. Então você tem que analisar o texto para não ficar falando besteira aí, colocando como se Deus fosse um ser injusto, né? Quando você olha para a Bíblia, as leis dele são para que se pratique justiça, para que o homem pratique justiça. Tanto que existe 18 crimes que é punido com apedrejamento. Inclusive, quando era pego uma mulher adúltera e levada, teria que ser levado o homem e a mulher. Muita gente não sabe disso, mas está na Bíblia. Tem que ser os dois apedrejados. Naquele texto que levaram só a mulher, já havia uma coisa errada, já havia pecado naqueles homens. Por quê? Como é que vai punir só uma parte? Cadê o outro responsável? Porque o homem que era marido daquela mulher, que sofreu o agravo, ele sofreu o agravo dos dois, do amante e dela, não só dela. Então, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, vocês já estão cometendo uma injustiça aqui, né? Já estão omitindo algumas coisas, já tinha pecado ali. Então, o primeiro a atirar a pedra tinha que ser o cara que acusa. Então, ele, poxa, eu estou em pecado. Se eu atirar, o sangue vai vir sobre mim, por quê? Porque eu não trouxe o homem. Eu só trouxe a mulher. Eu só estou punindo aquela parte que eu acho que tem que punir, né?